Olá, meus amores! Imagine como seria se você pudesse entender cada palavra da oração do Pai Nosso de forma profunda, trazendo mais significado e poder para a sua vida. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já conheci a oração do Pai Nosso, mas sempre senti que faltava algo, até que eu descobri as explicações que abriram meus olhos. Agora, cada vez mais que eu oro, eu tenho uma conexão tão intensa com Deus, é uma paz espiritual muito forte, né, que eu nunca tinha experimentado isso antes. Você quer viver essa experiência? Vamos viver essa experiência? No e-book Oração do Pai Nosso Explicada, você vai mergulhar cada vez mais na oração transformadora. O link está aqui abaixo, é só você acessar. Até mais. Aliás, nós estamos aqui no Morumbi gravando esse podcast, né? Sabe onde eu morei? Onde? Antes de entrar no convento, eu morei aqui no Paraisópolis, aqui do lado. Pô, do lado. 7 anos da minha vida foi aqui, no Paraisópolis. Inclusive, eu vindo pra cá, sempre me vem a memória da minha história, da minha infância. Então, 7 anos eu morei aqui no Paraisópolis. E foi aqui no Paraisópolis que eu encontrei Jesus. Como? Minha mãe, nessa conversão que ela estava vivendo, ela abriu um grupo de oração. Tinha 10 velhinhas lá dentro. E eu comecei com 11 anos, meu padrasto, porque aí minha mãe casou com meu padrasto. Só explicando essa história, minha mãe casou com meu pai na igreja. Minha mãe anulou o casamento na igreja. Ou seja, a igreja entendeu que o primeiro casamento de minha mãe foi falso. Nunca existiu. Nossa. Então tem essa possibilidade na igreja católica? Existe, isso está na Bíblia, inclusive, né? Casamentos falsos, Jesus fala sobre isso. Quando a pessoa engana ou... minha mãe se sentiu enganada em algumas coisas, foi provado que houve uma coisa que afetou diretamente o casamento. Entendi. A igreja entendeu que minha mãe então nunca casou, então minha mãe casou com meu padrasto. Só que eu estava muito revoltado naquela época e não aceitava um outro cara estar casado com minha mãe. E foi justamente ele que, para me conquistar, me ensinou a tocar violão. Com 11 anos. E ali ele começou a me ensinar a tocar violão. Ali eu aprendi a tocar violão. Com 11 anos de idade, fui muito bem no violão. Comecei a aprender. Tal. E mamãe pede, venha tocar para nós no grupo de oração. E aí, Vilela, eu comecei a tocar no grupo de oração para as 10 velhinhas. Aquele grupo começou a crescer. Aquele grupo de 10 começou a ir para 20, para 30, para 40, para 50, para 100. E eu sempre tocava para uma outra pessoa cantar. Eu era muito tímido, ainda sou tímido, mas naquela época eu era tímido ao extremo. E aconteceu que aquela mulher começou a faltar no grupo de oração e eu tive que assumir também a cantar, também a falar, também a estar à frente de um povo. Sim. Vilela, foi nessa hora que eu comecei a me converter. Sério? Por quê? Estar à frente das pessoas, eu fui entendendo que eu não podia cantar o que eu não vivia. Eu não podia pregar o que eu não vivia. Então uma coisa eu era lá na frente das pessoas, outra coisa era fora. Louvor, né? Não é só uma letra que você decorou e... você fala de Jesus, que você crê em Jesus, que você quer viver a santidade. Você fala um monte de coisa bonita quando você canta. E aí você faz as pessoas rezarem. E eu vivia tudo errado. Aí você se sentia mal por causa disso. E aí eu falava, não é coerente. Poxa. Não é coerente. E nessa idade você já tem essa consciência, cara? Pois é, com 13 anos, 14 anos, eu fui tendo consciência de que eu precisava mudar a minha vida. Você lembra de alguma música dessa época que você cantava, que você gostava? Nessa época era Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi era as que a gente mais cantava no grupo de oração. Então tudo que você ouvia Padre Marcelo era o que a gente cantava. E foi assim, aí com isso eu comecei a participar da Canção Nova. Você não estudou, então só foi com o seu padrasto e depois foi autodidata? Depois eu fui sozinho. Tive uns 3 meses de violão erudito, mas não gostei, não era minha linha e parei de fazer violão erudito. Então eu fiquei violão só para aprender a cantar as músicas da igreja, então comecei a cantar na missa, a cantar nos grupos de oração. E então foi assim, a minha conversão acontece pela responsabilidade. Aí eu começo a participar da Canção Nova, ouvir pregações de Padre Jonas Abib, de Padre Léo e de outros sacerdotes. Aí eu começo a me impactar e falo, o mundo que eles vivem é melhor do que o meu. É mesmo? O Jesus que eles me apresentam é melhor que essa vida que eu tô. Mas você tinha uma vida feliz, você era feliz, assim. Era uma criança normal, adolescente normal, só que você sentia que faltava algo, era uma lacuna? Vilela, porque assim, eu não buscava Deus, eu não rezava. Não rezava? Não rezava.
Aliás, no mundo de hoje tem muita gente que não reza também. Porque tem gente que fala, o que você reza? Você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria quando acorda, um Pai Nosso e uma Ave Maria quando dorme. Isso é muito pouco oração. Então assim, eu não rezava. Não conversava com Deus? Não conversava com Deus, não tinha intimidade com Deus, não conhecia a palavra, não conhecia os ensinamentos da igreja. Cara, eu era vazio, só vivia bagunçando com os amigos, só vivia fazendo coisa que hoje eu me envergonho até de falar, entendeu? Então assim, não era vida, eu não era feliz, me faltava alguma coisa. Faltava propósito. Me faltava Mas ainda assim, nesse começo, você ainda não tinha achado o propósito. Era só assim, vou mudar minha vida, e foi aos poucos. 13, 14 anos, eu sempre fui muito decidido também. Quando toma uma decisão. Quando eu encontrei Jesus, quando eu entendi que o Jesus que me apresentavam era melhor que a vida que eu estava levando. Que a vida que eu estava levando era uma vida sem sentido. Então, eu ali falei, não, eu quero esse Jesus que estão me apresentando, entendeu? E ali eu tomei a decisão. E eu lembro que, claro, foi alguns retiros fortes. Falou com a sua mãe ou não ficou pra você isso? Não, minha mãe foi percebendo, né? Porque eu também, dentro de casa, era um menino rebelde, era um menino mal criado, era um menino que não queria fazer nada dentro de casa, era um menino que só queria viver na rua. Minha mãe tinha que ir na escola por causa de várias reclamações, aquele menino bagunceiro, aquele menino que só apronta. Minha mãe sabia o meu histórico. E, de repente, minha mãe foi vendo dentro de casa que aquele menino estava mudando. Que coisa legal. Então, assim, graças... Mudou pro seu padrasto também? Meu padrasto era muito de Deus. Era? Então, meu padrasto também levou minha mãe para as coisas de Deus. E aí, Vilela, eu também atribuo a minha conversão ao joelho de minha mãe. Eu creio que a oração de uma mãe, ela pode mudar a vida de um filho. Eu vejo por minha mãe, cara. Eu sinto a interferência dela espiritual sempre na minha vida. Sim. Eu acho que, cara, deve ter alguma explicação, né? De mãe, eu acho que vai direto, né? A oração não é possível, cara. Ela que tem o maior elo com você, né? Né? Ela te carregou 9 meses no ventre, Vilela. Ela tem uma conexão espiritual com você que ninguém tem. E Deus colocou sobre mãe, sobre pai, uma autoridade que ninguém tem sobre o Vilela. A sua mãe tem autoridade espiritual sobre você. Em meu nome de pedir coisas. Ela tem autoridade espiritual sobre você, porque ela é tua mãe. Isso existe, o mundo espiritual respeita... Respeita essa hierarquia.